Para sempre seja louvado e amado. Amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelas redes sociais, nosso carinhoso boa noite e a nossa gratidão. Rezemos nesta Santa Eucaristia pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo diocesano, por todo o clero, em especial pelo nosso pároco, Padre Reginaldo. Rezemos pelas intenções que cada um tem no seu coração e rezemos também por todas as pessoas que se recomendam à nossa oração. Iniciando o sagrado tríduo da paixão, morte, sepultura e ressurreição do Senhor, celebramos hoje a comemoração da ceia do Senhor. Somos colocados no caminho da glorificação de Cristo, na cruz, ao celebrar a Páscoa do Senhor em sua última ceia. Nesta celebração, agradeçamos ao Pai por seus ministros ordenados e pelo serviço apostólico a eles confiado. Iniciemos a Santa Missa com o canto inicial. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a ceia da nova aliança, aliança confirmada no sangue do Senhor. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas, suplicando o perdão de Deus sobre os nossos pecados, e assim possamos bem celebrar o mistério da nossa fé. Salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Gloria in excelsis Deo. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória
céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Instantezinho de silêncio, coloquemos diante do altar de Deus as nossas intenções. Queremos rezar por todos os sacerdotes neste dia em que lembramos a instituição do sacerdócio junto à instituição da Eucaristia, para que Deus possa nos conduzir nesta missão de forma sempre fiel e autêntica. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa,
para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor
a presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de 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 Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caro povo de Deus, que participa conosco deste mistério celebrativo, estamos neste dia fazendo memória daquela última quinta-feira, daquela quinta-feira em que Jesus com os seus discípulos celebrou a ceia do Senhor, a última ceia, um momento comum, de uma refeição comum, em que Jesus se reúne para uma ceia, um jantar com os discípulos. Para ele era a última quinta-feira, como também a última ceia, porque no outro dia ia ser entregue. E nesta ceia, Jesus, reunidos com os seus amigos, como ele mesmo chama no Evangelho, durante esta ceia, ele institui a Eucaristia e o sacerdócio, com aquele alimento que estavam a tomar. Hoje é dia da instituição da Eucaristia, portanto, e consequentemente também dia da instituição do sacerdócio. E com isso, com esse gesto
da instituição da Eucaristia, Jesus dá início a uma nova Páscoa. Com esta ceia, Jesus celebra uma nova Páscoa, uma Páscoa de vida nova. Podemos assim pensar. Nós escutamos a primeira leitura que nos fala da Páscoa antiga, né? De como acontecia este momento na vida do povo de Israel, que celebrava a última Páscoa, a Páscoa antiga, na verdade. Escutamos a primeira leitura nos falar que de um cordeiro macho sem defeito de 1 ano. E esse cordeiro que era morto para alimentar aquele povo, não somente fisicamente, uma fome física, mas também uma fome espiritual, porque fazia parte do ritual deles, da forma como viver a Páscoa, a passagem do Senhor, que vinha para encontrar os seus, né? Então, é um momento de também espiritualidade da vida deste povo. Então, esse cordeiro, ele faz referência justamente àquilo que nós vamos ver no sacrifício eucarístico instituído por Cristo, afirmar: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro antigo é um símbolo, uma prefiguração do Cordeiro por excelência, Deus, Jesus, que é Deus conosco, que vem para instituir uma nova Páscoa. E vai instituir com a doação de si mesmo, né? Entregando-se por amor, consumando sua missão diante do sofrimento, diante de tantos obstáculos que tem que vencer. Então, vencendo tudo isso, como esse Cordeiro imolado de Deus, que vai se imolar, Cristo inaugura então este novo tempo. Aqui nós podemos encontrar nesta celebração, então, alguns momentos fortes. Podemos lembrar de 3 momentos fortes. E estes momentos justamente, ou 3 episódios, 3 acontecimentos a partir desta ação de Cristo. A instituição, então, da Eucaristia, do sacerdócio e o momento do lava-pés, que Jesus realiza nesta última ceia, né? A Eucaristia já nos afirma o Catecismo da Igreja Católica. É fonte e ápice de toda a vida cristã. E também é afirmado pelo então Papa João Paulo II em uma de suas cartas, né? É fonte e ápice de toda a vida cristã. A Igreja que vai nascer no Pentecostes, do lado aberto de Cristo, assim podemos dizer, como um 8º sacramento, podemos afirmar, gira no mundo em torno desse mistério da Eucaristia. Não podemos pensar a Igreja sem a Eucaristia. Ela gira em torno de. E quando Cristo institui a Eucaristia, nós escutamos nas palavras de São Paulo, na segunda leitura, que manda que aqueles que naquele jantar são instituídos sacerdotes, assim como todos aqueles que ao longo dos séculos forem tornados sacerdotes, possam repetir aquelas palavras, santificando o pão e o vinho, para fazê-los perpetuar na história e no mundo, na vida do povo de Deus, que vai servir como um alimento que sacia não uma fome física, não para este mundo, mas sacia uma fome espiritual.
a fome de Deus, né? Então, não podemos pensar um cristão que não se alimenta da Eucaristia. O próprio Jesus a institui justamente para que ela, sendo o Cristo, possa alimentar aqueles que devem no mundo caminhar com Ele e na eternidade estar com Ele, viver com Ele, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Diz uma das orações que fazemos no momento da elevação de Jesus na Santa Missa, né? Então, se quem come o sangue, o corpo e o sangue de Cristo permanece com ele, ele está nele, e quem o comunga está em Cristo, então quem não recebe o corpo de Cristo é como se estivesse fora de Cristo, né? Quem não o recebe. Pelo que vemos na nossa caminhada cristã, na vida de muitas pessoas, precisam redescobrir o valor da Eucaristia e perceber a Eucaristia de fato como aquilo que ela é, corpo e sangue de Cristo, alimento para a salvação, não para a fome física, mas para a salvação daquele que a recebe, né? Muitos cristãos, infelizmente, católicos, talvez por não terem uma consciência maior dos benefícios, como também do significado eucarístico, não a buscam, não se alimentam dela, e então deixam de experimentar uma graça muito grande em suas vidas, como também gerar essa maior comunhão de si para com aquele que se doou pela a sua salvação, pela nossa salvação, Jesus, né? É belo ver esse gesto de Cristo, instituiu a Eucaristia para ela existir no mundo e ser buscada pelos cristãos que formam a Igreja de Cristo como uma das formas que o cristão tem de não ficar órfão com a ida de Cristo para o Pai. Ele celebra esta última ceia justamente um dia antes da sua morte, né? Justamente para perpetuar a sua presença nas espécies do vinho, do pão ou do sangue, do corpo, né? E isso constitui uma presença de Cristo na vida dos cristãos, especificamente católicos, né? Então é o próprio Jesus que se dá. Este dia então nos faz memória desta instituição e da preocupação que tem Jesus de que o seu povo possa alimentar-se dele mesmo na caminhada de fé do mundo. E celebramos este dia a instituição da Eucaristia como Igreja Católica, justamente para nos lembrar do que é a Eucaristia, do que ela significa para nós, e não perdermos de vista, ou não se perder de vista ao longo dos séculos, esse mistério realizado, deixado por Cristo para a vida do seu povo, a vida dos cristãos, porque quem come o corpo de Cristo vive eternamente, porque é aquele que está unido a Cristo, o Salvador, o Redentor, o doador da vida em abundância, como nos diz o próprio São João. E a vida em abundância é esta vida além da vida terrena que o próprio Jesus quer oferecer. Jesus é o sumo sacerdote,
o exe sacerdos magnus, o sumo e eterno sacerdote, o sacerdote por excelência, que institui a Eucaristia e para fazê-la perpetuar na história, na vida do seu povo, por isso também institui a todos aqueles que estão à mesa com ele como sacerdotes. E aqueles que recebem o sacerdócio de Cristo recebem também a incumbência de que ao longo dos séculos eles possam fazer surgir novos sacerdotes, ou um novo sacerdócio que vai se renovando na história, né? Justamente para que esse mistério instituído e celebrado pelo Senhor possa então perpetuar na vida e no coração do seu povo, né? Somente o sacerdote pode celebrar esse mistério e não ele, mas por meio dele, o próprio Cristo, fazer com que as espécies do pão e do vinho possam tornar-se seu corpo e seu sangue na missa que celebramos. E é por isso que se diz que o Padre in persona Christi, ou seja, age na pessoa de Cristo. Quando celebra, é como se fosse Cristo, como estava naquela última ceia, a celebrar o mistério pascal. É por graça de Deus, por meio destes homens escolhidos, chamados para a missão, que Cristo Eucarístico se perpetua e que acontece no altar, na mesa do sacrifício, quando o pão é consagrado e tornado corpo do Senhor. Então, esta faz parte da preocupação de Jesus de fazer com que o seu povo possa contar também com o sacerdote para atualizar o seu sacrifício eucarístico e oferecer este alimento espiritual para a vida do seu povo até a consumação dos séculos, né? Cristo era Deus, por isso que é o sumo e eterno sacerdote, o sacerdote por excelência. Aqueles que ele instituiu o sacerdote são humanos, mas chamados a estar buscando a Cristo e encontrando nele justamente o modelo para também vivenciar o seu sacerdócio no mundo. Sendo humano, tem as fraquezas, mas encontra a força no Cristo para que possa superar as fraquezas humanas e possa se manter perseverante, fiel na missão que Deus lhes confia como servo do altar, como ministro que faz com que o pão e o vinho seja transformado no corpo e no sangue do Senhor. Então, isso é graça de Deus, né? É fruto do amor e da bondade de Deus. E é de fato o próprio Deus que se dá ao seu povo e encontra essa forma de se fazer presente na vida do seu povo e de alimentar o seu povo, como também de ser adorado, né? Nas quintas-feiras nós costumamos nos reunir para celebrar o mistério pascal, mas também para adorar a Eucaristia, adorar Jesus, justamente lembrando este dia da sua instituição como o próprio Cristo que se dá em alimento, o próprio Deus que se apresenta na Eucaristia para ser alimento, mas também para ser adorado. E adora a Eucaristia aquele que de fato a reconhece como este alimento sagrado, como o próprio Jesus diante de si, que recebe como alimento, mas também que quer ser adorado, amado. A Eucaristia então deve ser o centro de nossas vidas e nossa vida cristã deve girar em torno dela.
não podemos nos imaginar como cristãos sem a Eucaristia, né? Buscar. E como povo de Deus que se alimenta da Eucaristia, também se colocar diante de Jesus, aquele que está em plena comunhão com o Pai, rezando por aqueles que Ele instituiu, por aqueles que ao longo dos séculos são chamados, escolhidos, preparados e colocados à disposição da Igreja para que possam fazer acontecer esse mistério, né? Do pão e do vinho transformados no corpo e no sangue de Cristo. Então, rezar pelos nossos padres, tendo a certeza de que eles são humanos e que, por chamados de Deus, colocam-se à disposição do Senhor, mas não deixam de ser humanos. E por isso, às vezes, têm suas falhas. Então, muitas vezes, ao invés de criticar o padre ou de atirar pedra no padre, é melhor rezar pelos padres, né? E compreender que ele é humano. E claro que tem que fazer o esforço no dia a dia para corresponder à missão que o Senhor lhes confia. Tem que se esforçar, se quer ser de fato servo de Cristo, e tendo Cristo como modelo, deve se esforçar para ser testemunha. Mas ele não é santo, totalmente santo como Cristo era santo. Está se santificando a cada dia, buscando esta santidade para, de fato, atingi-la na plenitude da vida, né? Então, é alguém que é digno de oração, né? E precisa da oração das pessoas, né? E o padre é aquele que deve sempre ter Cristo como modelo, né? E assumir sempre essa afirmação da Igreja que diz: o padre in persona Christi. Não é ele, é Cristo que age por meio dele, para fazer acontecer o mistério de sua presença sacramental na vida da Igreja, na vida do seu povo. Nós vemos no Evangelho Jesus, num certo momento da ceia, se despojar do manto e colocar uma toalha na cintura, abaixar-se para lavar os pés dos discípulos, né? Naquele momento, talvez eles não compreenderam, né? E vamos perceber isso no questionamento que Pedro faz, né? Jamais tu me lavarás os pés. Cristo, o Mestre, o Senhor, Deus, lavar os pés dos discípulos, né? Então, é sinal de que Pedro, como também os outros, não compreendiam este gesto de Jesus. O que ele queria com isso? Mas o Senhor vai os encarregar de compreender. E quando Pedro diz que o Senhor não deve lavar os pés, jamais lavará seus pés, o Cristo vai afirmar: se não te lavar os pés, não terá partes comigo, né? Jesus é Deus, era Deus. Deus é o Criador do humano, de todas as coisas, da realidade do mundo. Então é aquele que é maior, maior que todas as coisas, né? E Deus se revela, o Deus não conhecido no Antigo Testamento, mas conhecido apenas de ouvir falar, mas não de presença, se dá a conhecer justamente na pessoa de Jesus, do Filho. O Filho, vindo ao mundo, assume a natureza humana, torna-se homem, faz-se homem, mas não deixa de ser Deus, né? É homem e Deus. E sendo Deus, né, ele se faz pequeno, servo dos pequenos, para revelar a humildade e o amor.
E naquele momento, especialmente para ensinar aos discípulos como deviam proceder na missão que já tinham assumido, mas que a partir dali ia se intensificar. O Cristo era um modelo, né? E por isso que ele diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e de fato estáis certos, corretos de assim me chamar, de assim se referir a mim, porque sou. No entanto, se eu, que sou o mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros, né? E é esse gesto que nós, na Quinta-feira Santa, repetimos, né? Ou fazemos, atualizamos, né? Após a reflexão da liturgia da palavra, e por conta dessa realidade da pandemia, tanto o ano passado como este ano, não vamos realizar o gesto do lava-pés, né? Para lembrar aquele momento sublime, onde Cristo ensina e se apresenta como um modelo de humildade, um modelo de servo, dos pequenos, né? Não vamos realizar, mas ele serve para que não somente os discípulos que ali estavam, os sacerdotes na caminhada de sua vida, mas todos os cristãos assumir as características da simplicidade, da humildade de Jesus. Assumir, né? Então, Cristo é o grande que se faz pequeno diante dos pequenos. É o grande que se inclina diante dos pequenos, dos discípulos. E aí fica de fato um modelo autêntico de humildade. Eles, com a missão de sacerdote e de missionários do reino, deveriam perpetuar na história aquele gesto de Cristo, mas não somente como um acontecimento na liturgia, mas no dia a dia da vida. Isso traduzido significa estar a serviço da igreja, estar a serviço dos pequenos, estar a serviço dos sofredores, dos marginalizados, dos oprimidos, dos excluídos da sociedade e por quem Jesus tinha preferência, os mais sofredores, empobrecidos. Então, o gesto de lavar os pés significa também esse serviço que se deve exercer em relação aos mais pequenos, os mais humildes, né? Isso que deve ser assumido pelo Padre, mas por todos aqueles que, na condição de batizados, são chamados com Cristo a serem colaboradores de um mundo novo. E o que está na base de tudo isso? E o que faz tudo isso acontecer a partir do próprio Jesus, a partir daqueles que ele institui, a partir de todo cristão batizado? O amor. O amor a Deus, o amor à missão, o amor aos irmãos, né? Como nós escutamos também no Evangelho, Jesus se apresentar como aquele que convida ao amor. Ele é a fonte do amor e convida os discípulos a amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E dá prova desse amor ali, não só pelos discípulos, mas pela igreja, por todos os pequenos, quando humildemente se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Então, amou. São João mesmo diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, toda a missão de Cristo
Também esse gesto de instituir a Eucaristia, instituir o sacerdócio, como o gesto do lava-pés, é uma demonstração do amor e da humildade de Deus, né? Do amor de Deus que Cristo manifesta. Quem o quer seguir, quem o quer servir, seja como sacerdote, seja como um fiel que na caminhada serve o reino, deve o fazer por amor a Deus e por amor aos irmãos, né? Esse amor deve estar na base, deve ser aquilo que motiva a nossa missão, a nossa caminhada no mundo. A missão que Deus pede de cada um de nós. Quem tem amor, como Jesus tem amor, tem a capacidade de se fazer pequeno, né? De não se sentir grande, mas de se fazer pequeno como Ele mesmo se fez pequeno, né? Vou ver se eu me lembro de uma afirmação de um teólogo romano que diz que quando o pequeno se inclina ao grande, ainda não é humildade, é apenas verdade. Mas quando o grande se humilha, né, ao pequeno, aí encontramos a verdadeira humildade. E é essa prova que Jesus dá com o gesto do lava-pés. É o grande que se inclina diante dos pequenos, né, para demonstrar essa humildade e esse amor, e então isso servir como modelo na caminhada deles, dos discípulos, na caminhada da igreja, na caminhada de todos nós. Estamos com esta Santa Ceia, então abrindo o tríduo pascal, e já concluímos o tempo da Quaresma, né? Iniciamos o tríduo pascal como que uma só liturgia, hoje, amanhã e sábado. É por isso que nós começamos a missa, mas ela não termina, né? Ela vai terminar com a vigília pascal, né? Vamos vivenciar amanhã a Sexta-feira Santa e no sábado a vigília pascal, onde vamos celebrar a vitória do Senhor sobre a sua morte e a sua entrega, né? A vitória, a entrega ao sofrimento, a entrega à missão. Então, quem participa da Santa Missa hoje deve participar amanhã da celebração da Paixão, deve participar da vigília, porque ela vai se concluir com a vigília. Peçamos ao Senhor que nos dê uma fé verdadeira para acolher o mistério eucarístico sempre mais, com mais amor, com mais devoção, com mais desejo de que ela de fato alimente o nosso espírito, a nossa alma, nos encaminhe para Deus, que nos dê uma fé solidária para podermos estar rezando uns pelos outros, especialmente pelos nossos padres, todos os sacerdotes, missionários do reino, missionários de Cristo. Peçamos a Cristo que nos dê uma consciência autêntica em relação à nossa condição de cristãos, para que também na vida, no dia a dia de nossas vidas, possamos ser manifestadores do amor solidário que Ele manifestou e ensinou durante toda a sua vida. De que
na humildade, na simplicidade e no amor, possamos estar de fato nos colocando a serviço do reino, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos, dos pequenos, para que eles possam também encontrar o caminho que leva a Cristo, que leva à Eucaristia, que leva ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Deus de toda consolação, que acolheu a entrega de seu Filho, apresentemos as nossas preces e digamos todos: edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Deus, nosso Pai, concedei à igreja que por este trido que iniciamos se associe cada vez mais à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Concedei a todos os diáconos, bispos, padres e bispos, ministros, servidores do vosso reino, a força e a perseverança em servir a igreja, aos pobres e ao Evangelho, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Concedei a nós, vossos fiéis, que manifestemos em nossa vida, em nossas ações e em nossas palavras a força do mistério pascal de Cristo que estamos celebrando, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. No silêncio do coração, possam cada um apresentar a sua prece ao Senhor neste dia, que pode ser pelo sacerdote, para que seja cada vez mais fiel à missão que o Senhor lhes confia no mundo, ou por outra necessidade que cada um tem. E digamos: edificai, Senhor, a vossa igreja. Escutai com bondade, ó Pai Santo, as nossas preces, que sinceramente vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E
sinceros uns aos outros, nos queiramos, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus. Gáudio puro que é imenso e que ainda vem pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação,
instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra resplandecem a sua glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Gilberto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós, e veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família,
em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem o mistério de seu corpo e de seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas falecidos, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Qui tollis peccatis
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue em que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado. Por vós, perdão para todo pecado. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue em que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Chegada a hora, glorifica agora o teu Filho no amor. Pai, terminei tua obra, tudo eu devolvo a ti. Sim, só busquei a tua glória, teu nome revelei aos
Tua palavra eu lhes ensinei, e eles creram que sou teu e és meu. Pai, pelos meus te peço, meu sangue o preço do amor que eles dei. Pai, pelo mundo eu não rogo, mas pelos que nele estão. Eles são teus, os que me deste, eu os santifiquei no amor. Pai, não estou mais neste mundo, volto para ti, de onde saí. Rogo por eles, para que sejam um como nós e tenham minha paz. Orem. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento nós teríamos a transladação do Santíssimo Sacramento para ficar em adoração, mas não o vamos fazer este ano. Somos convidados a, no interior do nosso coração, na nossa ida para casa, em casa, adorarmos o Senhor, a Eucaristia, Jesus, Deus conosco. E amanhã é o dia que não teremos missa. Tradicionalmente não se tem a missa, tem a celebração da Paixão do Senhor, às 15 horas. E à noite teremos aqui a Via Sacra. Os fiéis são convidados a participar destes momentos de forma online, né? A beber destas fontes de graça que estão sendo estes momentos celebrativos, sobretudo nestes dias, né? Então, que hoje, alimentados pela Eucaristia, os que aqui estão, os que estão em casa que não puderam receber, mas que tenham recebido espiritualmente, comungado espiritualmente, assim podemos dizer, possam permanecer em adoração ao Senhor. Ele está na Eucaristia, mas que está em cada um de nós. Vivenciarmos na piedade, na fé, no amor, o dia de amanhã, o dia da morte, né? E celebrarmos a paixão do Senhor, compenetrados naquele que se deu por nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.